Oi, oi, oi! Hoje é dia de entrevistando com Kellen Cadorim e trago de volta aqui Carol Silvano, ela que é dentista, cirurgiã dentista, e a gente vai falar hoje, o nosso tema específico é o tal famoso dente do juízo, né, Carol? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Dente do juízo, temido por muitos, né? Mas hoje a gente vai desmistificar aí muita coisa. E eu tava conhecendo esse assunto nos bastidores, meu Deus, olha que tanta pergunta bacana, e é um tema que não é comum ser falado em rede social, abordado, né, Carol? É, com certeza, né? Por isso que muita gente tem curiosidade nesse assunto, né? E medo também. Porque, querendo ou não, é algo novo, né? Aham. Dente do juízo, por quê? Por que que tem esse nome, né? Nossos dentes, eles nascem em certas idades, né? Tem dente que nasce com 12 anos, com 8 anos, e o juízo, ele nasce quando a gente tem 18 anos, né? Teoricamente, seria nessa idade para ele nascer, a idade do juízo. E ele faz algum sentido? Ele serve pra alguma coisa? Porque eu não tenho mais o meu juízo. A dúvida de muitas pessoas é por quê o do siso, né? Porque muita gente tem, muita gente não tem. A história do siso que a gente aprende é que lá antigamente, no tempo da caverna, os homens comiam muita carne e daí eles precisavam de muitos dentes para comer aquelas carnes, né? E com o passar do tempo não foi mais necessário e por isso que o siso acabou não nascendo mais. Essa, né, é a teoria aí que a gente aprende da evolução do ser humano, Uhum. por isso que o siso não nasce mais, né? E essa é a questão que pega muita gente. Por que que o meu siso não nasceu? Será que eu preciso tirar o meu siso se ele não nasceu? Mas o meu siso nasceu só metade, mas por quê? Ah, não, meu siso nasceu tranquilo. Ah, por que que o meu nasceu tranquilo e o teu não? Que estranho. Mas a Então, maioria não é nascer todo, né? É muito difícil? Ou não é meio a meio, tudo digamos depende? assim. Aham. E é possível viver com eles? É possível viver com o nosso siso desde que ele esteja numa posição favorável. O que é posição favorável, né? Eu trouxe aqui algumas imagens de pacientes meus Legal. que me autorizaram a trazer, né? Aham. Pacientes que eu atendi, que eu tirei o siso deles. Então, Essa foto, por exemplo. esse aqui foi um siso de uma paciente que ele não está favorável para manter em boca. Por quê? Se a gente conseguir enxergar, aqueles últimos dentes de baixo ali, eles estão deitadinhos. Tá Tá tudo vendo? fora da. É, ele tá deitado e o siso, ele tem um poder de reabsorver o dente que está na frente dele. Ou seja, ele come a raiz do dente que está na frente dele, se ele estiver deitado assim como nessa imagem. Então, nesses casos, a gente precisa extrair, né? Essa paciente em questão tinha Uhum. nascido só uma cabecinha ali do dente, só uma pontinha de nada. E o resto já estava ali dentro do osso e reabsorvendo o dente da frente. Ela já estava com sensibilidade no dente da frente. Eu não sabia É, disso. então a indicação foi a extração desse dente, para não se incomodar e perder, acaba perdendo 2 dentes, né. Tá, e essa segunda foto que a gente tem, essa imagem? Essa segunda imagem foi de uma paciente também que eu resolvi trazer. Uhum. O lado ali que a gente consegue enxergar, vocês vão conseguir enxergar ali o lado direito, né, é o Uhum. lado esquerdo da paciente, ela já tirou. E no lado esquerdo nosso, direito da paciente, ela tem o siso em cima e embaixo também. O de baixo tá parecido com a imagem anterior. Aham. Também Tá. torto e querendo, né, reabsorver o dente da frente. O dente de cima, achei interessante trazer essa imagem, porque o siso, quando ele tá muito lá atrás, ele é muito difícil de limpar, muito, e é muito fácil cariar. A gente consegue ver nessa imagem que ele tá completamente cariado. Quando a gente tirou esse siso, ele já só tinha praticamente raiz. E aí ele também pode pular pro dentinho do lado, né? Claro, a cárie Provavelmente, pode né? passar pro dente do lado. Então, assim, esses casos, a gente não pode manter o dente. A gente precisa extrair, né? Claro, para evitar muita dor de cabeça que possa acontecer e acaba Uhum. perdendo mais dentes. E como é que é o nome desse exame que a gente pode Esse ver? exame Como é que ele fala? é imagem panorâmica. Uma imagem panorâmica, Isso, né? é um raio-x. Aham. Que só vai conseguir ver ali, né? Isso. A dúvida de muitas pessoas é assim: ah, eu tenho meu siso, eu nunca me incomodei. Será que ele tá assim deitado? Será que ele tá reabsorvendo o dente da frente? A gente consegue descobrir através dessa imagem, né? Esses dias até eu estava comentando nas redes sociais sobre isso, que às vezes a gente consegue descobrir casos bem curiosos através do exame de panorâmica. Por exemplo, veio uma paciente minha que eu precisava avaliar uma cárie, uma raiz lá dela, e eu pedi esse exame. Nesse exame, nós descobrimos que, na verdade, ela tinha sisos a mais na arcada dentária dela. Ao invés de ter 2 sisos em cima, né, um de cada lado, na verdade ela tinha 4, 2 de Mentira. cada lado.
Então, através desse exame, nós descobrimos isso. Que loucura, já tem uns lá que já normal que é pra Tem incomodar. os sortudos que têm sisos a mais, Não, que é essa próxima imagem aqui que a gente consegue ver. essa terceira imagem? É, aham. Ali a gente fez a cirurgia dela, a gente tirou, os 4 em cima, a gente consegue ver que são 2 filhotinhos ali. Aham. Ô, Carol, e quando tem esse dente a mais? Porque geralmente, uma dúvida, pergunta minha, Uhum. bem leiga. Quando a gente tem um cada, dois em cima, dois embaixo, a gente faz uma cirurgia normal. Geralmente tira os dois de baixo num É, dia, ou geralmente a dois gente de um lado. Como é isso, que é meio isso. que a gente A faz? gente aconselha tirar, em De um cima e lado embaixo de um lado e depois e do depois outro. do outro. E quando é esse caso assim? É um buraco maior, né? Como é que Esse caso faz? aqui, na verdade, como a gente já ia fazer a cirurgia dela, ela não queria passar o trabalho 2 vezes, então não. "Carol, eu quero resolver tirar tudo no mesmo dia", tranquilo, a gente Uau! tirou. E foi super rápido a cirurgia inteira e demorou aí 1h30 pra tirar os 5 dentes dela, né, porque a gente tirou o siso de baixo também. Então, não, a cirurgia em si foi tranquila, assim, o mesmo buraco que seria pra tirar um, foi pra tirar o outro também, a gente Dá pra puxou pelo mesmo aproveitar. buraco, digamos. Entendi. Aham. Então, algo curioso. E: "Ah, Carol, se eu tiver dentes a mais, isso é perigoso pra mim? Não é legal manter, porque pode atrapalhar ali a nossa arcada óssea, nosso maxilar, enfim. Então a gente aconselha a extração desses dentes a mais. Tá. Tem mais alguma imagem pra gente. Tem uma imagem que eu trouxe também de uma outra paciente, que ela tem o siso super deitado. Ó, Uau! Nossa, aham. como que nasce isso? Não nasce, né? Essa aqui ela estava morrendo de dor. E, tipo assim, Carol, ele não chega. Geralmente, quando ele tá totalmente deitado assim, ele não chega a aparecer nada. Ele só vai incomodar? Só incomoda. Só dói. Só dói. Essa paciente em questão estava com pericoronarite, que é um outro assunto também que eu vou aproveitar para falar. O que é pericoronarite? Muitas pessoas têm e acabam negligenciando isso. É aquela gengiva crescida em cima do siso que cresce, inflama, te dói durante uma semana ou duas, depois para. Para. Isso é bem Depois comum acontecer, né? volta. Muito comum. Depois volta de novo. Volta aquela gengiva dolorida, depois para. Depois volta. E é assim. E é toda a vida. Um siso dessa forma vai acontecer. E aí? E aí, a indicação, com certeza, é a extração do siso, né? Quando tem um risco, né, de pericoronarite recorrente, assim, várias vezes, que pode causar um cisto paradental, que a gente chama, que é uma bolsa de inflamação na parte de trás do dente, na parte de trás do siso. Então, assim, a gente aconselha, quando o siso não está bem posicionado, a extrair, porque não é uma brincadeira, né? É algo que a gente sabe do risco, sabe da proporção. Tem um outro paciente que eu não consegui trazer a radiografia dele, mas ele não tinha pericoronarite, apenas dor, porque o siso realmente reabsorveu a raiz do dente da frente, então a dor que ele sentia era do dente da frente, que estava completamente comida a raiz, então ele acabou perdendo o dente da frente, um dente que é super importante, que a gente mastiga os dentes de trás, a gente sente bastante falta. O de trás Então, prejudicou. então, assim, a indicação de extração, ela tem que ser acontecida, né? Muitas pessoas têm medo da Uhum. cirurgia. Muitas pessoas me perguntam, ai, como que é a cirurgia? Como que é para extrair esse dente? Quanto tempo que demora Que para tamanho é esse extrair? dente, Carol? Conta Meu pra Deus. gente. Então, vai de cada pessoa, né? Já peguei pessoas bem miudinhas com o dentão gigantão Geralmente o dente é grande, e né? é grande. Tem raízes que a gente brinca que é perna cruzada, então uma raiz em cima da outra. Tem raiz que tá com a perninha para trás. Então, brincadeiras à parte, mas são casos que, dependendo da situação, a gente precisa cortar o siso em vários pedacinhos para conseguir tirar. Nada que assuste ou que afete o paciente, isso eu digo para nós dentistas, Uhum. né? Na hora de fazer o nosso trabalho ali. Mas a cirurgia em questão, ela costuma ser tranquila. O tempo que demora varia do dente, né? Da posição, da raiz, como eu acabei de falar, mas é em torno de 1h30, 2 horas, 2h15, e geralmente esse tempo. E eu gostei muito desse tema. Eu gosto de trazer vários assuntos aqui, porque a gente tinha aquelas perguntas bem informais, assim, bem aleatórias também, né? E eu, na minha cabeça, achava que o siso a gente tirava só por causa que ele estaria atrapalhando lá e a gente vai colocar o aparelho, mas eu não sabia de tudo isso. É, E eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né, Carol? é muita curiosidade pra gente falar sobre siso, né? Muita informação, Porque há né? muito tempo atrás não tinha todas essas informações, Não. né? Ele era um dente que
a princípio só atrapalhava no caso do aparelho, me corrija se eu estiver errada, mas eu não sabia de toda essa... Antigamente se acreditava que o siso teria o poder de entortar os dentes. Isso, é bem isso. Ele poderia fazer só isso, mas não, né? Isso, aham. Foi feito vários estudos, vários artigos, né? E aí vai do que cada dentista na sua parte clínica acredita. Tem alguma teoria de alguns artigos que dizem assim, como que um dente sozinho vai ter força para empurrar vários, né? Eu sou da dentista que acredita que o siso não entorta, justamente porque ele come a raiz da frente, ele não empurra. Então, É muito pior do que é empurrar. pior do que empurrar, pior do que simplesmente deixar o dente torto. Ele faz você perder o dente, né? Ai, Carol, você tá me dando medo do siso, tá botando terror. Na verdade, eu tô alertando, né? Alertando. Porque são informações que pouca gente sabe e que, na verdade, a gente não escuta. E às vezes, quando a gente escuta errado, né? De uma forma meio esdrúxula. Então, às vezes, a gente conversando assim numa linguagem mais tranquila, mas falando corretamente, o paciente consegue entender o risco que é. Carol, a gente vai fazer um breve intervalo e já continuamos, pode ser? Pode. Vamos para um breve comercial e já retornamos. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. E já retornamos aqui para continuar falando desse tal famoso dente do juízo que, olha, é só para incomodar. Né, Carol? Carol, mas assim, ó, uma curiosidade. Ele vai nascer lá pelos 18 por aí. Isso. O normal que acontece, Isso. né? E se eu costumo ter uma dorzinha, outra, se ele não aponta, qual a indicação para deixar assim em alerta, para estar prevenindo alguma coisa de todos esses riscos que a gente não sabe? Claro, como a gente sabe que a gente deve ir no dentista pelo menos 2 vezes por ano fazer limpeza, a profilaxia, o seu dentista de confiança, geralmente, vai te pedir um exame de panorâmica. Ele precisa saber como que estão os seus sisos dentro do seu osso, né? Esse exame falando assim bem no brasileiro, é como se fosse uma foto de dentro do seu osso. Então, daí a gente consegue enxergar todos os seus dentes, assim como nas imagens que a gente viu. Nessas imagens, a gente consegue descobrir se está tudo certo ou não. Mesmo se o dente não estiver doendo, pode ser que ele esteja com algum problema. Ou, às vezes, o dente está numa posição que a gente consegue deixar ele quietinho lá. Legal. Então, depende também do profissional, tá de olho. Isso. É legal também manter sempre uma boa relação com o dentista, vai sempre no mesmo, de confiança, né, Se Carol? você tem curiosidade, pode pedir para o dentista, faz uma requisição para mim fazer um raio-x panorâmico. E aí, a pessoa pode ir lá na radiologia e já adquirir esse exame. Pra ver como é que tá. Uhum. E qual o principal risco de extrair o siso? Então, o principal risco, né, no geral, é uma cirurgia muito tranquila, a gente toma todos os cuidados, materiais estéreos, tudo isso. Existe uma curiosidade bem bacana assim, para falar que é diferente, né, mas é um risco que pode acontecer. Nós temos um nervo aqui nessa região, que é o nervo alveolar. Esse nervo, ele é responsável pelo que a gente consegue sentir.
né? Consigo sentir que eu estou encostando aqui. Se eu colocar alguma coisa quente, eu consigo saber, né? Não é um nervo motor, não é um nervo que faz eu me movimentar, mas é o que faz eu sentir. Existem alguns sisos que estão com a raiz muito próxima desse nervo, muito próxima, né? Abraçando o nervinho, com a raiz encostada no nervinho. E como ele é um nervo muito sensível, quando algo encosta nele, ele fica com preguiça de funcionar por alguns dias. Então, às vezes, em algumas cirurgias que a gente precisa extrair o siso e ele está nessa posição, obviamente a raiz do siso vai encostar ali nesse nervinho, né? Pra gente conseguir tirar, a gente precisa mexer no dente. E acontece a parestesia, que a gente chama, que é essa perda dessa sensação por alguns dias. Tem pacientes que ficam com essa parestesia durante uma semana, durante 2 semanas, um mês, Mas né? é passageiro. Passageiro. Legal. Existem casos, assim, se tu for muito sortudo, daí tu fica o resto da tua vida sem sentir. Mas, assim, é bem difícil. Só se realmente romper o nervo ali, acontecer alguma coisa. Assim, é bem difícil mesmo. Geralmente volta. Essa sensação volta a funcionar normalmente. A cirurgia dura, em média, quanto tempo? O pós-operatório, é assim que fala? A recuperação, Isso. a extração do dente, quanto tempo? Como é que funciona? A cirurgia demora ali em torno de 2 horas, numa média. Dependendo do dente, né? Tem dente que sai em 15 minutos. É verdade, tem que ter força, Carol? É verdade? Pra puxar? Força e jeito, né? Jeito também. Força e jeito. Eu lembro quando eu tirei os meus, só o tchic, É, muita pressão, né? isso, bastante pressão. Tem paciente que confunde isso com dor, né? Mas é aquela pressão que o teu dente, como ele tá ali, quietinho, a gente tem que fazer uma força pra tirar ele. A recuperação, a gente indica o paciente a ficar tranquilinho em casa por 2 dias, né? A gente sempre pergunta qual é o trabalho com o quê? Ah, eu trabalho com obra. A Não. rotina, já pensou? Meu Deus, imagina lá No sol. no sol, depois de tirar um dente, aquilo ali vai estimular o sangramento. Então, não, vamos ficar quietinho em casa por 2 dias, depois vamos voltando aos poucos, né? A gente recomenda atividade física após 7 dias da cirurgia, né? Pra deixar ali o ambiente quietinho, não estimular o sangramento, né? A gente aconselha o paciente comer comida pastosa nos primeiros 2 ou 3 dias. Pastosa que eu digo é um aipinho, uma batatinha, uma sopinha, não um churrasco que ele precise mastigar, né? Já tive paciente minha que mandou foto outro dia comendo churrasco. Ai, olha aqui, Mentira. que se morrer, né? Mas, assim, Acontece. acontece. Então, comida não muito quente, né? Tudo isso. Mas, no geral, é bem tranquilo. Depois de 7 dias que o paciente volta para retirar os pontinhos, porque a gente dá alguns pontinhos ali na gengiva, mas é super tranquilo. A vida é normal, a vida que segue. Qualquer dentista pode realizar esse tipo de extração do siso? Teoricamente, sim, qualquer dentista é apto para realizar a extração de siso, né? Só precisa avaliar qual é o teu siso. Se é um siso muito complicado, a gente aconselha procurar um especialista em cirurgias, né? Alguém que esteja mais habituado a fazer esse tipo de cirurgia. Geralmente, alguns pacientes são encaminhados a bucomaxilos, que fazem cirurgias muito complicadas e tem bastante hábito para fazer. Legal. Carol, tem mais alguma coisa que você gostaria de esclarecer aqui pra gente? Alguma dúvida que as pessoas chegam? Tem gente que acha que não, é como eu sempre falo, tem gente que acha que não precisa tirar, mas é muito importante fazer o exame, né? Fico à disposição para a gente agendar para fazer o exame de panorâmica para a gente descobrir como estão os sisos, porque eu acredito que muita gente não sabe do próprio siso, porque nunca nasceu, mas será que ele realmente está bem lá? Será que ele não está deitado de uma forma que daqui uns anos vai se incomodar? Então, assim, é algo que a gente precisa descobrir, né? Eu só vou ficar tranquila porque eu arranquei os meus dentes do juízo já. Mas senão eu já tava aqui pensando, vendo aquelas imagens, a gente fica assim preocupada, né? Porque, como eu disse, antigamente a gente pensava que era só na força de empurrar, ou de estar doendo mesmo, que, enfim, né? Ainda bem Mas é muito além. Ainda bem que existem estudos ali que a gente consegue descobrir várias coisas, né? Claro que o siso, para nós, cirurgiões dentistas, a gente não enxerga ele como um bicho de 7 cabeças, né? Mas os normal. pacientes. E então, não precisa se apavorar, é tranquilo, é tudo tranquilo. Para tirar o dente é tranquilo, tá tudo certo. Não é, meu Deus, não é aquele bicho de 7 cabeças, como eu acabei de dizer. Então, Carol, tudo certo. e pra quem estiver nos assistindo, que às vezes fica pensando, mas de repente o meu siso tá aqui quietinho, não tá incomodando, vou ter que ir lá, vou gastar. O que tu tem pra dizer sobre?
É melhor gastar no começo do que gastar no final, né? Eu sempre digo assim, o dentista, tem gente que tem medo de, quero gastar muito no dentista. Mas quanto antes a gente descobrir, menos é o gasto. Isso é verdade. Uhum. E se quiser falar da tua... A gente lá na clínica, a gente faz muito essa parte de extrações de siso, porque eu faço aperfeiçoamento de cirurgia oral, então eu pego bastante esses casos de sisos e a gente costuma fazer sisos diferentes, como aquele ali que a gente fez de sisos supranumerários, sisos deitados, sisos com pericornite recorrente. Então, assim, é algo, para nós, bem rotineiro lá, a gente costuma fazer bastante. se quiser deixar o arroba do teu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida... Isso, é o De Sorrir, a nossa clínica, qualquer dúvida pode chamar no direct que a gente tá respondendo. Formas de pagamento é bem flexível, já aproveita, porque assim, quando a gente pensa no dente do juízo, pra fazer, gente, na minha época já era bastante. Não tô falando que é caro, tá, Carol? Mas é um investimento que vamos combinar Claro. que hoje em dia às vezes a gente tem que se organizar. Como é que funciona a forma de pagamento lá na clínica? A nossa forma de pagamento é super tranquila, eu sou bem flexível quanto a isso. Em dinheiro, em espécie, a gente dá um desconto bem bacana. Se for no cartão de crédito, a gente parcela até em 10 vezes, sem juros, então é bem tranquilo. E eu falo mesmo, Carol, porque assim, ó, a dúvida, quando é pra mexer em dinheiro, alguma coisa assim, a gente fica pensando, né? Então, Mexe no bolso. mexe no bolso, a gente pensa, mas é aquela coisa, né? Melhor Claro. gastar no começo do que... É. Como é que é? Melhor prevenido que remediar, né? Como diz outro. Verdade. Muito obrigada mais uma vez por esclarecer, né? E a gente pode trazer outros assuntos, abordar outros assuntos que eu acho muito importante, sempre falar de saúde, né? Vai muito além também. Uhum, Não é só estética, né? com É certeza. a saúde ali, né? Isso. Obrigada, tá, Carol? Obrigada também. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Te encontro no próximo Entrevistando. Tchau, tchau.